Vai botar para gravar. Vamos lá. A gente hoje vai falar da carta roubada. Eu li, já tinha lido outras vezes, eu li desse livro aqui, que só tem os contos aonde estão o detetive Dupin. É uma coleção da ANS. E vamos trabalhar o texto do Lacan, que é o primeiro texto dos escritos, que é o seminário sobre a carta roubada. Eu até fiquei de pesquisar por que o seminário da carta roubada, porque eu entendi, é, tinha sido uma aula, duas, não sei como é que foi isso, por que que ele chamou de um seminário. Mas eu fiquei com a sensação de que a gente poderia falar assim durante um ano sobre a carta roubada facilmente, sabe? Porque tem muita, cada parágrafo tem assim um achado ali. Então, o que eu estou trazendo hoje é pouca coisa em comparação ao que o Lacan trata aqui no seminário da carta roubada, né? Enfim, consegui achar uma coisinha, né? O texto do Lacan é de 1955 e do Poe é de 1844, mas a história se passa em 1800 em Paris. Aí eu fiz um pequeno resumo do conto para gente aqui Você se situar. conhece a história do Paul? Não, É uma história. Bom, não vou tomar agora o espaço da aula, mas depois eu você acho que é conta. interessante você Legal. procurar saber, porque esse conto, né, tem muito a ver com a história pessoal dele. Então, vale a pena Interessante. você ler sobre a vida dele. Ai, bacana. Vamos lá. O conto, né? O detetive Dupin é encarregado pela polícia de Paris com a missão de resolver um mistério de uma carta roubada dos aposentos reais. O conteúdo da carta supostamente ameaça a reputação da rainha, e no conto, o conteúdo da carta não é revelado. A vítima do roubo é a rainha, e ela sabe quem é o ladrão, o ministro D. Ela sabe porque ela viu ele roubando a carta. Dupin, o detetive, é convocado após inúmeras tentativas de busca realizadas pela polícia, no intuito de reaver a carta. A polícia vasculhou tudo, mas nenhum sinal da carta. Dupin, o detetive, parte de outro tipo de raciocínio para descobrir o esconderijo da carta, obtendo um resultado simples, porém diferente do da polícia. Então, assim, qual é a chave para solucionar um mistério? Qual cruzamento podemos fazer desse texto para pensar a clínica psicanalítica? Onde precisamos procurar um objeto que nos foi ocultado para que ninguém pudesse encontrá-lo? Geralmente, o óbvio, ele não é evidente. E aí é uma diferença grande entre a polícia, que vasculhou tudo, e Dupin, que chega no lugar, né, e já vê a carta. Ele olha de viés e já sabe onde ela está. Eu vou desenrolar mais isso lá na frente. E aí, isso é uma coisa que acontece muito no nosso cotidiano, né? Esses dias eu pedi pro meu marido achar a raquete de matar mosquito. E aí ele falou assim: aonde está? Eu tá no escritório. Gente, tá no escritório, eu entrar aqui e olhar, você vê a raquete está aqui do meu lado. Ele olhou, ele não achou de jeito nenhum. Aí ele foi na sala, procurou, foi nos quartos, abriu os armários. Ele vasculhou tudo e não achou a raquete que estava aqui na cara dele. Então a neurose tem isso, né? O óbvio não é evidente, não é mesmo. A gente presencia isso no dia a dia da clínica, né? Que, mãe? E tem Não, alguém tô com uma fone agora. aberto.
Então, o Lacan vai dividir o conto em duas cenas principais. A primeira cena, o Lacan ele vai chamar de cena primitiva. É a cena do roubo da carta. Nessa cena estão presentes o rei, a rainha e o ministro. O ministro entra nos aposentos reais, percebe um desconforto da rainha, acredito eu, né? Entendi assim, um olhar para a carta, porque ela estava desconfortável com a presença dele. Ele percebe isso, vai até a carta e substitui a carta por uma outra, né? A carta está em cima está à vista. O rei que está na cena não percebe nada, não vê nada. A segunda cena, o Lacan ele vai dizer que é uma cena de repetição. É a cena que passa no gabinete do ministro. Nessa cena do gabinete, nós temos a polícia, que chamou Dupin, né, para tentar desvendar o mistério. Então, a gente tem a polícia, o ministro, que foi o que roubou a carta na primeira cena, e o detetive Dupin. Nessa segunda cena, é Dupin que rouba a carta, colocando uma outra em seu lugar. O ministro vê e a polícia, assim como o rei, nada vê. A polícia vasculhou, vasculhou e não achou nada. Então, a gente tem duas cenas com três olhares sustentados por três sujeitos em três tempos diferentes. Eu acho que o Lacan ele quis transmitir para a gente, na análise que ele fez do conto, a ideia de um sujeito que sofre os efeitos do percurso dessa carta. Então, por mais que sejam três sujeitos, e rei, rainha e ministro, e depois ministro, polícia e Dupin, por mais que sejam três, me parece que ele está falando de tempos, né? Um sujeito em tempos distintos, né? E aí o Lacan ele diz assim, tudo se desenrola como num relógio. A cada vez que a carta é deslocada, um olhar diferente se mostra. É de uma outra perspectiva que o sujeito passa a olhar. Então, eu dividi aqui a coisa em três tempos. Num primeiro tempo, nós temos o olhar que nada vê. Na primeira cena, é o rei que nada vê, e na segunda, é a polícia. O segundo tempo é um olhar que vê que o primeiro nada vê, e se engana por ver encoberto o que ele oculta. Então, o sujeito que olha, né, e vê que o primeiro nada vê é a rainha, né? Ela está lá na cena, tá incomodada com a presença do ministro e vê que o rei não viu, e ao mesmo tempo ela está deixando a carta à mostra, né? E na segunda cena é o ministro, que deixa a carta na lareira. Então, assim, a polícia vasculha tudo e a carta está ali, em evidência, né? E o terceiro tempo é o olhar que vê. O olhar que vê que eles deixam descoberto o que era para estar escondido. Na primeira cena é o ministro, que vê onde está a carta, né, e vai lá e pega, e o segundo é o do detetive Dupin. Então, é interessante a gente pensar que a grande protagonista do conto é a carta. É ela que vai assim, mobilizando os personagens e que faz certas viradas discursivas, né? O que não era visto passa a ser visto, é aquele que viu que o outro não viu. O Lacan, ele até ele dá um exemplo do avestruz. Um avestruz está com a cabeça embaixo da terra. Aí o outro avestruz vê que aquele está com a cabeça embaixo da terra e meio que enfia a cabeça também. E um terceiro que vai despenar o avestruz
porque está vendo que os dois não estão vendo nada, né? Mais ou menos assim o exemplo que ele dá. Ele traz muitos exemplos, é muito rico mesmo esse texto. Então, a carta é aquilo que faz ponte com o inconsciente. Assim como quando o sujeito chega para uma análise. Ele chega como rei, ele nada a ver. Quando o sujeito chega, ele está numa certa cegueira. E aí, tem um texto também, acho que eu não falei, do Seminário 18, que se chama De uma função para não escrever, que é um texto sobre a carta roubada. E é até assim, é uma coisa cômica que ó, os primeiros 4 parágrafos é o Lacan assim muito chateado, perguntando se as pessoas tinham lido o texto dele sobre a carta roubada. E aí parece que poucas pessoas levantam o dedo e ele acha que é um absurdo, né? Se vocês não leem, né? Se vocês não leram esse meu texto, então vocês não leram nada, né? Foi a primeira vez que eu li um esporro do Lacan, sabe? Em público. Achei interessante. E tem a ver com isso a carta, né? É o de ler, né? Alguma coisa. Então ele começa esse, essa chamada que ele dá, né? Seminário 18, acho que são 16 anos depois, ele ainda está trabalhando a carta roubada, ele está chamando as pessoas para assim, ô, vocês têm que ler, né? Vamos ler. Então, o sujeito, ele chega numa certa cegueira, ele chega sem saber ler, sem saber falar, né? Ele chega pedindo para que um outro diga alguma coisa sobre ele, que diga sobre o seu sofrimento e que lhe dê soluções. Somos nós, exato. Santa, fica aí. Quem é, gente? Senta aí também. Eu vou sentar isso. Tá com o microfone aberto, acho que é a Ana. É a Ana, tem que fechar o microfone, Ana e Tereza Meloni, as duas. Isso. Natânia primeiro, Pinheiro também está com ele aberto. É. Tem mais gente. Essas risadinhas assim no meio eu até gosto, até curto. O analista apresentará uma outra lógica de busca desse saber. Ele vai remeter o sujeito para ler alguma coisa de si, do seu inconsciente. Então, o sujeito envia uma carta, o analista sabe que aquela carta não é para ele, né? Aquela carta foi desviada e ele remete de novo ao sujeito, né? Que ele possa ler algo do seu próprio inconsciente. E aí, uma situação que aconteceu hoje, interessante, eu moro numa casa e minha irmã mora na casa ao lado. Então, às vezes, o correio, quando ela não está em casa, o correio vem aqui, eu vejo que ele está tocando lá e eu vou lá receber, né? A encomenda para ela poder pegar a encomenda o quanto antes. E aí eles estavam perguntando, era uma carta que tinha voltado. Eles fizeram uma postagem, né, para alguém, porque eles trabalham com uma editora de livros lá do sogro da minha irmã, e parece que isso retornou para eles. Aí eu fiquei pensando, gente, que interessante pensar nesse funcionamento, né, de carta, porque de fato tem cartas que quando o destino, né, não se chega ao destino, ela retorna, né, para aquele que emitiu, né? Isso me aconteceu hoje. Aí eu já fiquei aqui como filosofando. Quando no conto a gente pensa na passagem da polícia para o detetive, a gente pode perceber claramente que Dupin, por conta de sua experiência, vai fazer a busca dessa carta por um outro viés. Ele está numa outra posição, que é o avesso do discurso da polícia. Ele tem um olhar lateral. Ele chega no gabinete do ministro e vê a carta à mostra, rapidamente. Ele não sai vasculhando os livros. Aí o Lacan traz um exemplo que eu adorei, porque é uma imagem que a gente tem dos filmes policiais, né? Que são as pessoas invadindo a casa das outras e vasculhando os livros para ver se vai cair alguma coisa.
O Lacan traz essa imagem, dizendo que o Dupin, diferente da polícia, não saiu vasculhando, estava lá, era evidente. Então, Dupin, ele sabe, né, que está descoberto o que é para se esconder. Ele sabe que o óbvio não é evidente para o sujeito. E aí, uma outra situação que eu pensei é que isso não tem a ver exatamente com aquela premissa de que a gente escuta bastante que quem está de fora consegue enxergar melhor. Já ouvi isso algumas vezes, vocês também já devem ter escutado. Ah, vocês que estão de fora da situação, vocês conseguem enxergar a situação melhor. Não é o caso, porque é o próprio sujeito que precisa achar suas cartas, né? Então, na cena analítica, não tem dois, não tem um que enxerga melhor e o sujeito que não enxerga, né? A ideia que eu estou querendo trazer é que o sujeito ele vai passar por tempos distintos, aonde em algum momento talvez ele esteja numa cegueira, em outro momento ele vai ver que ele não viu, né? Em outro momento ele vai se ver sendo visto, né? Isso está mais para a lógica da fantasia, mas é mais por aí. O que está em jogo numa análise é que o sujeito possa olhar, escutar para além da intenção que ele tem na fala, porque há algo na linguagem que ultrapassa a nossa intenção. E esse texto do Lacan é um texto que ele está o tempo inteiro dizendo que há uma primazia do significante sobre o significado. É um texto que a gente chama do primeiro Lacan, que é de 1955. Então, por mais que a gente possa enxergar esse texto pela via da carta como objeto e a carta como significante, esses sentidos diferentes, me pareceu que ele está falando o tempo inteiro da lógica do significado. E tem algum microfone aberto, gente? Parou. Né, a primazia do significante que faz com que o sujeito fique submetido a uma ordem simbólica. E aí, para a gente entender melhor sobre o significante, e o que pode ser lido da carta, né, quais os efeitos disso na vida, os efeitos simbólicos, né, disso na vida de alguém, eu pensei num fragmento clínico, que eu uso às vezes, então pode ser que alguns já tenham ouvido, espero não ser repetitivo. É uma paciente que pôde escutar um significante muito importante, um significante chave, né? Mestre, acho que assim, estrutural, e a partir disso ela pôde sair da lógica de ter só aquele significado para ela, entende? Ela pôde discorrer, né? A partir dali. Então, é uma paciente que chegou com sintomas assim de muita agressividade com o outro, ataques assim de raiva, né? E ela trazia o significante senhora, tá? O senhora era um sintoma, né? Então ela não tinha hora para ela não tinha hora para o outro, ela estava sempre apressada, e por não ter hora, né, por estar sem hora, ela acabava batendo carro, batendo nas coisas, batendo nos outros, sabe? Então, o enxame de significantes que ela levava sempre parecia, né, sempre tinha a ver com esse senhora, com isso que era muito sintomático, né? Junto a isso, tinha uma problemática familiar, né, das mulheres da família. Então, tinha uma repetição onde todas as mulheres da família, numa certa idade, elas enlouqueciam, né? Abriam um quadro de surto psicótico, esquizofrenia, algumas diagnosticadas, outras sem diagnóstico porque conseguiam, não tinham um surto propriamente, né? Mas estavam surtadas mesmo assim. E aí, esse significante senhora, num determinado ponto da análise, ela consegue escutar o senhora para além do relógio, né, de não ter hora, mas o senhora
de uma mulher com mais idade, né? E a partir disso, de poder escutar o Senhora por um outro viés, ela pôde discorrer, né, das histórias das mulheres da família, o que que acontecia com elas para elas enlouquecerem, o que que acontecia, né? Então, um significante-chave muito assim primordial que se abriu, né? Se deslocou de alguma maneira. Então, esse significante mostrava todo um caminho sintomático da paciente e a analista insistiu ali, né? Grifava aquilo para que a paciente pudesse escutar. Então, eu acho que a partir do momento em que a gente escuta certas chaves nossa, né? A gente consegue se responsabilizar melhor pelas escolhas que a gente vai fazer. Nesse caso, e eu acho que em vários outros, é isso que acontece, né? Porque a partir do momento em que você adquire ali um saber sobre aquele sofrimento, né? Sobre aquele gozo que te acomete, você precisa fazer alguma coisa com aquilo, né? Então, por que que isso é importante, né? Sabendo disso, obtendo uma chave, um saber, a paciente pôde, e aí pode ou não, né, querer construir um outro destino que não o de enlouquecer como grande parte das senhoras de sua família. O saber que se adquire numa análise torna-se uma ferramenta para que o sujeito possa fazer, por exemplo, melhores escolhas. Uma ferramenta para desejar. O analisando, na medida em que seu discurso vai se estericizando, poderá achar as cartas desviadas e tomá-las para si novamente. É essa escuta, esse olhar para o significante e não para o significante, e essa escuta, esse olhar para o significante e não para o significado, que o levará para os pontos transmissíveis da sua história. Das cartas, letras que foram transmitidas a ele e do que ele poderia vir a transmitir a outros, né? Esse caso é interessante porque havia uma repetição nas mulheres, né, de uma mesma família, e essa paciente tem uma filha, mulher. Então, se o sujeito não escuta, né, alguma coisa que está alienado para ele, muito possivelmente que ele possa passar isso para frente, né? Ele possa transmitir isso para sua filha, para o seu filho, né? Enfim. Nesse caso que eu trouxe, aí eu botei isso, né? Para uma filha, poderia ser transmitido por uma filha. Me parece que essa paciente foi a primeira a olhar para isso e ver que as outras da sua família não puderam ver o que ela viu. Aí, ó, eu vou encerrar lendo um pedacinho que está aqui no seminário sobre a carta roubada. Está na página 33, no último parágrafo. Se o que Freud descobriu e redescobre como um gume cada vez mais afiado tem algum sentido, é que o deslocamento do significante, ou seja, o deslocamento da carta, determina os sujeitos em seus atos, seu destino, suas recusas, suas cegueiras, seu sucesso e sua sorte. Não obstante seus dons inatos e sua posição social, sem levar em conta o caráter ou o sexo, e que, por bem ou por mal, seguirá o rumo do significante, como armas e bagagens. Tudo aquilo que é da ordem do dado psicológico. É isso. Vou abrir para a gente conversar. Eu acho que é importante falar algumas coisas sobre o que você trouxe. Mas a Simone Tá. levantou antes ou depois de mim, Simone? Levantou Não, a mãozinha antes? eu falo aí primeiro, Tereza, que de repente você Pode fala. levantar a mão. Então, pode falar antes, não tem problema. Eita, peraí, gente, já volto. Tô ajeitando o computador. Que eu Fala fiquei. você, Tereza. Fala aí, Tereza, depois eu falo.
Ih, gente, e Acho que agora? a Tereza levantou também. A Ó, Simone está escondida. então, Natália, eu já tinha lido esse conto há muitos anos, né? Aham. E aí eu tinha uma lembrança muito vaga e tal, e eu adorei reler. E relendo, né? Não li o seminário todo da carta. Peguei uns pedaços assim para fazer só olhar algumas referências, mas a coisa que me chamou a atenção de outras conversas nossas aqui é essa coisa da letra, né? Que você já tinha falado no primeiro, da letra, né? E também que o conteúdo da carta nunca é sabido. O conto inteiro se passa sem saber se aquilo ali é algo importante, não é algo que incrimina, que não incrimina. E assim, me remeteu muito ao inconsciente, né? Uhum. Dado por uma linguagem, mas ao mesmo tempo desconhecida. Exato. E assim, o que a gente é, adquire, né, ao longo de uma análise é um saber, mas que ele é não todo, né? E ali Então, cada um sabia uma parte, alguma coisa da carta, né? Ali cada pessoa tinha uma informação da carta diferente. sim, é engraçado que no conto tem a coisa da suposição, né? É suposto que tem alguma coisa ali na carta que vai acabar com a reputação da rainha. Mas isso nem é dito. Nem É é a gente dito, que foi nem é lendo, sabido. E a gente termina o né? conto sem saber. É, E o, exatamente. O e, o- e que vai o importar, Simone, não é exatamente o sentido, não é o significado, né? O que o Lacan está querendo trazer é a primazia do significante. Então, o que importa é o deslocamento da carta. É o sujeito, né, que nada via e que acaba vendo que não via e no fim vê alguma coisa, né? Só que se a gente pensar isso num percurso de análise, isso acontece N vezes, né? Então não é de um conteúdo fechado, a gente vai chegar a uma conclusão, né? Esses dias eu ouvi uma coisa que eu achei tão bonita. Uma paciente falou assim, falando, né, sobre um momento da vida que ela não lembra. Então era uma suposição. Ela, eu acho que foi assim, 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 porque eu era um bebê, assim, assim. Aí ela fala assim, mas Natália, eu nunca vou saber se isso é verdade. Eu nunca vou saber se isso aconteceu, né? O que eu vou fazer com isso? Cara, mas é isso, né? Poder construir Você hipóteses para acabou de me lembrar uma aluna de 9 anos hoje chegou para mim e falou assim: Eu nasci no dia 1º de abril. Será que eu sou uma mentira? as E se meu crianças são nome, fantásticas, e né? se meu nome foi escolhido no dia 1º de abril, será que o meu nome é uma mentira? E ela começou a ficar olhando assim para ela, falei, gente, Pois é, isso que a gente não sabe, né, sobre a gente, e nunca vai saber por inteiro, são as cartas que foram desviadas, né? Mas que nos foram transmitidas. Então, de algum jeito, acho que a análise proporcione que a gente possa ler alguma coisa disso, nem que seja um pouquinho, nem que seja uma hipótese, né? É, quando vão Desculpe, nem exorcizar que uma seja uma pessoa. invenção, né, Natália? Isso, exatamente. O final da análise Desculpe. é dar Não, uma eu não vou lembrança. falar. Falar. Agora, Tereza, mas deixa eu só falar uma coisa. Eu li uma coisa há um tempo atrás que eu achei interessante. Quando se vai exorcizar um demônio de alguém, você pergunta o nome, porque você precisa saber o nome do demônio para depois exorcizar. Então, acho que é um pouco isso, né? Você precisa dar nome ao que não tem, você precisa estabelecer os lugares, né, para fazer alguma coisa com isso, né? Fala, Tereza. Natália, interessante o que você trouxe hoje sobre a carta roubada, mas eu queria fazer algumas pontuações. Enquanto você falava, mais para o final, que você traz essa questão do saber, mas a gente precisa lembrar que, primeiro, saber não é conhecimento nem tomada de consciência. Isso é a Sim. primeira coisa que a gente precisa ter muita clareza.
A outra coisa é que o saber que se adquire numa análise, fiz questão de escrever, é sobre a falta. É o saber sobre a falta. Do que a falta de saber sobre o que causa o desejo, quer dizer, é sobre a falta do que? A falta de saber sobre o que causa o desejo, que é, na verdade, a castração, e que está colocada desde a entrada do sujeito no campo da fala e da linguagem. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente busca, né, entender essa questão do saber como algo da ordem do sentido. E não é. O saber que se adquire é sobre a falta, que há algo que falta e restará faltando, sempre. Tanto é que eu me lembrei desse livro aqui do Isidoro Veg, Os Discursos e a Cura, e ele fala um negócio muito interessante, que ele diz o seguinte, na página 34, ele diz: o amor ao saber que o analisante demanda ao analista é retribuído a ele sob a forma do desejo de saber. Este desejo de saber terá como produto, porque ele está trabalhando aqui os 4 discursos, né, o seminário 17, terá como produto uma verdade que é de um estatuto diferente do estatuto do saber. Tá? Enfim, Qual é o livro do Isidoro? é esse livro aqui, que é muito bom. Eu tenho. Esse Legal. livro é ótimo, porque ele vai trabalhar o seminário 17. Aliás, não é só ele, são várias pessoas. A Silvia Amigo, a Ana Lia, Silvia Weinstein e Alba Fleschner trabalham nesse texto, nesse livro aqui. E a outra coisa que a gente precisa também lembrar, você falou, as nossas cartas que são perdidas, né? Essas Desviadas. desviadas. Eu me pergunto se elas não são, digamos assim, a matéria que faz a letra. O Sim, que eu entendi como desviado é, na verdade, o que não tem inscrição significante. Era isso que você queria dizer? isso. Porque o que não Sim. tem inscrição significante é da ordem da letra. Por que que eu estou falando que é da ordem da letra? Porque é o único real que a gente pode, né, cernir justamente com o significante. Porque o real, enquanto impossível, você não tem acesso. O real possível, né, que está diretamente ligado à questão do objeto A, que é aquilo que é capturado no momento em que o sujeito se identifica histericamente a uma, não ao A, mas a uma imagem do objeto, que é, primeiro, a captura lá na imagem do espelho, o que você tem ali, né, na verdade, o significante cernindo, né, essa imagem, constituindo essa primeira unidade. Mas algo se perde ali, nessa operação de identificação à imagem, que é da ordem da letra. Por isso que o Lacan vai dizer que a letra é o suporte material do Do significado. significante. Isso mesmo. E assim, você falou da falta. Tem várias nuances esse texto do Lacan. Ele começa a falar da carta como significante, de repente ele começa a falar da carta como falo, porque ele vai dizer que a marca a carta é o símbolo de uma ausência, ou é a marca de uma ausência, algo assim. Tem E valor de depois, S1. Tem valor de S1. é, e depois, em um Antimétrico. determinado ponto, a carta que ele está chamando de carta começa a ser chamada de carta-letra, né? Na própria tradução. Então, você vai vendo que ele vai destrinchando e mostrando tempos diferentes, né? Eu acho, da carta. Acho que é um pouco isso. Por isso que a carta me parece ser o próprio sujeito, sabe? É o próprio sujeito, né?
E tem uma coisa que você falou dessa inscrição, né? Que eu achei muito legal isso aqui. Ele vai colocar que, olha só, nós estabelecemos que é a lei própria a essa cadeia que rege os efeitos psicanalíticos determinantes para o sujeito, tais como a fora-oclusão, o recalque e a própria denegação. E aí ele vai colocar que na psicose falta justamente esse significante foi assim que eu entendi, né? Diferente da neurose. Então, aqui ele já faz uma separação assim que eu nunca tinha lido de uma maneira tão clara. Já tinha ouvido N vezes, mas nunca tinha lido no Lacan, né? Então, ele está trazendo aqui é, o sujeito que está conectado a uma cadeia simbólica. É isso que ele traz nesse texto o tempo inteiro. Por isso que eu quis trazer sobre o significante, né? Porque isso é muito da clínica lacaniana. Apesar da clínica lacaniana ser baseada em Freud, né? Essa marcação do significante, essa insistência, né, de marcar o significante, eu acho que é uma marca da clínica lacaniana, sabe? Acho que o Lacan deixou isso, né, em evidência, mais em evidência do que o próprio Freud, que foi quem ensinou isso para ele, né? Fala, Felipe. Oi, boa noite. Então, é nesse conto, na verdade, que o Dupin ele substitui a carta, né? Quando ele identifica, Ah, quando ele identifica, fica todo mundo procurando. Eu achei isso super interessante. Fica todo mundo procurando, e aí o conto se desenvolve em torno desse deslocamento, né? Dos caminhos que a mensagem faria, quando, na verdade, desde o primeiro momento, o Dupin já tinha substituído, né? E aí eu acho isso importante porque, quando ele substitui, são só as letras. Eu acho que o Lacan traz isso quando ele comenta, que são não, só as ele deixa letras. uma coisa, ele Por deixa isso uma que é coisa escrita. carta-letra, porque a carta que circula é só a carta com as letras. A verdadeira carta já tinha retornado. É, não, Então, assim, é essa substituição do significante, o deslocamento dessa suposição boa. que, na verdade, ocorre nessa dinâmica, né? Eu acho que Isso, era Sem isso. esquecer que a carta é objeto, né? isso, exatamente. Isso é importante. La lettre, c'est l'objet. O Felipe, você falou uma coisa assim importantíssima que talvez eu não tivesse me dado conta, porque eu fiquei muito pensando sobre o deslocamento da carta. E você está falando da substituição, né? Que aí seriam aí as duas principais leis da linguagem, né? Da metáfora e da Antes fonia. do deslocamento acontecer, já tinha tido uma substituição. Na primeira cena, o ministro, ele disfarçadamente pega a carta e bota uma outra. Só que ali não fala o conteúdo. E na segunda cena, que o Dupin pega a carta em cima da lareira e deixa uma outra, ele coloca assim, está escrito nessa carta, ele deixa de propósito para o ministro ver que ele roubou, né? Ele fala, bota assim, um desígnio tão funesto. Se não é digno de Atreu, é digno de Tiestes. Fui pesquisar isso, Isso. gente, mas tipo assim, se alguém souber, me diga. Não entendi exatamente por que que ele Ah, faz eu isso. pesquisei. Tiestes é alguma história de uma traição. Sim, Isso, foi o que eu estou lembrando da época que eu fiquei às voltas com esse texto e Não com o entendi a conto. pergunta. O que você perguntou? eu perguntei sobre isso, se não é digno de. Cadê? Deixa eu achar aqui. O que quer dizer a frase que o Dupin deixa para o ministro ver na carta que ele substitui, que é um desígnio tão funesto, se não é digno de Atreu, é digno de Tieste. Felipe está dizendo que tem alguma coisa a ver com traição, que faz sentido, porque o ministro estava nos aposentos reais, né, gente? Roubou a carta da rainha. Então, Eu não lembro dessa referência, não. Não posso o mais falar. bacana que eu acho que o Felipe está Eu não apontando lembro. é isso, né? Tem o deslocamento da carta e tem a substituição de uma carta por outra.
Então, isso mostra para a gente as leis da linguagem, né, gente? Metáfora e Sim. metonímia, deslocamento e condensação, né? E como isso está na lógica do significante. Adorei, Felipe. Não tinha pensado nisso. Eu acho que isso aí é uma traição, uma história grega, uma traição. Uma história de uma traição em família. Manda prender um e mata o outro. Eu estava É, vendo aqui no eu acho Wikipedia que agora é isso. rapidinho de Rouba a novo. mulher de um e é uma coisa meio macbetiana. Então dá um aviso ainda, né, nesse sentido. E eu acho que o que o Lacan falou da letra é isso, porque nessa carta substituída tem isso de saber para a pessoa saber que foi substituída e não porta a mensagem em si, né? Vira só algo, enfim. Mas é isso, Isso, tem essa substituição antes, porque eu acho que o interessante era ver por onde ia circular, né? Para a rainha, no caso, né? O interesse dela, talvez político, que eu fiquei tá. imaginando, né? Ah, obrigada, Felipe. Mais alguém? Vamos lá, gente. Quando você falou daquele negócio da pessoa de fora que vê, isso ele fala, o Dupan fala disso, que ele fala que a gente pensa como o outro vai pensar, que a gente vai solucionar, que a polícia não descobriu, porque imagina que o ladrão, que o ministro, pensou como ele, que deveria esconder num lugar secretíssimo. O que você faria, né? E nunca é sobre o que você faria, né? Porque é aquilo que você falou, cada um acha aquilo que cabe para si, né? Isso, E o ministro não fez aquilo que o policial achou que ele faria. E que o Dupan vai por esse raciocínio. sim. Parece que eu pensei, eu achei que o Lacan deu assim bastante bola para o Dupin, colocando ele um pouco assim no lugar do analista. E uma outra coisa interessante é que quando o Dupin chega no gabinete do ministro e vê a carta de viés, eu lembrei do Seminário 11, né? Daquele quadro dos embaixadores, não é isso? Como é que é o nome, gente, daquele... Quadro do Holbein. que tem a caveira, que só de viés que a gente vê a caveira, né? É Anamorfose, porque, na Natália. verdade, o que está sendo visto ali Anamorfose. é vanitas, são as vaidades, toda coisa bem posta, todos os saberes e o que era importante nessa época do Renascimento, né? A questão o globo com a questão das descobertas, né? Sim, Tudo, os objetos de geometria, tudo que tinha a ver com os saberes da época, né? O sim. Agora, conhecimento, é melhor bonito, dizendo, né? o E é bonito conhecimento. pensar, Teresa, que mesmo com todos esses objetos da época, tinha um Tudo objeto isso era nada que não diante da podia morte, que é a de viés, né? castração. É. Bonito isso, né? Um objeto que só podia se ver de viés. E que eu acho que é isso, né? O significante tem a ver com essa lógica, com alguma coisa que você vê Um desvio de aversado. olhar. É num desvio de olhar. Quando você sai da sala é que você consegue enxergar Isso, de tal exatamente. quadro. A Tereza Teresa está Meloni, querendo falar, está com a mãozinha levantada aqui. está fechado o microfone. Eu estou quase sem voz, com uma gripe, mas vocês começaram a falar agora de uma coisa que eu estava sentindo falta, que é a questão do olhar. Em determinado ponto, Natália, você diz, não sei se falou com essas palavras, mas assim, entendi, a carta é a protagonista. E eu vi a carta, né? Ela é organizadora, né? Dos olhares, das posições. Viagem pode ser que seja viagem minha, mas eu vi a carta como a função analítica. E o envelope, ou seja, as cartas trocadas
escrita isso, escrita aquilo no envelope, o semblant, né? Que o analista faz esse semblant de objeto, né? De objeto A, na correspondência da transferência. Então, a carta, sob o olhar da rainha, era uma, sob o olhar do ministro era outra, sob o olhar do rei era o não olhar do rei, porque também é olhar, não olhar, era outra, e etc, etc. Então, eu achei isso, né, que a carta funciona, o envelope da carta, como o semblant do analista, e aí sim, quer dizer, é produzindo sujeitos. Isso tem tudo a ver você tocou também rapidamente, com a questão da fantasia. Você disse, isso já é a questão da fantasia, mas a questão da fantasia está aí, né? Visto vendo, né? Exatamente, de como cada um se vê ali, né, em função de ser visto pela carta, porque é a carta que vê. Né? Isso. A carta é que olha, cada um. Exatamente. Aliás, bem lembrado, ver não é olhar, hein? Tudo que eu falei, vocês apagam onde está olhar, onde está ver, e coloca olhar. Sim. Tem uma coisa interessante que eu tenho pensado, vou dividir aqui com vocês. Tem coisas que o sujeito não consegue ouvir de imediato, né? Parece que precisa de um certo percurso para escutar. E aí eu fiquei pensando, assim, um pouco viajando nisso, né? O que que é que faz com que o sujeito escute naquele momento e não em outro, sabe? E a fala do analista é uma fala contingencial. O que que acontece, sabe? O sujeito, ele se... Porque me parece assim que os pontos de virada numa análise têm a ver com momentos muito inesperados, mas que o sujeito Eu acho, pôde escutar, ele pôde roubar aquela carta, sabe? Naquela hora. eu acho que tem a ver com a posição que o sujeito ocupa na cadeia significante. Né? Se ele não tiver numa determinada posição entre um significante e outro, ele não vai escutar. E não Ah, adianta o analista falar por ele, gritar, repetir, não adianta nada. e está aqui. E aí é como a Teresa falou, é uma questão de tomar consciência, e não é disso que se trata. É. Por isso eu acho, né, que é da ordem do achado, né? Não tem a ver com procurar e vasculhar, como no conto a E tem polícia uma faz. outra questão que é importante, estou escutando Tereza e você, Natália. Tem uma outra questão que é importante também a gente lembrar, tem a ver com a pregnância do discurso. Onde é que o sujeito está fixado? Em que discurso ele Exato. está mais preso, consistente? Isso é muito importante, porque a gente sabe que os 4 discursos eles têm a circularidade, né? Mas isso funciona quando o sujeito está se questionando, evidentemente, no trabalho da análise, isso é mais evidente. Quando o sujeito está muito consistente num determinado discurso, esse emperramento é que cria as condições sintomáticas, né? A pregnância de um determinado discurso é que nos faz, muitas vezes, às vezes, dizer, fulano está obsessivamente repetindo, lá, 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 ou histericamente. O que não quer dizer, quando a gente fala desses 4 discursos, que eles se reduzam, ou que a gente possa reduzir as questões das neuroses, mas, porque eles são estruturais, né? O que está colocado nos 4 discursos é, na verdade, as 4 posições que o sujeito pode ocupar, né? Discursivas, as 4 posições discursivas. Mas, claro que quando ele está fixado numa determinada posição fantasmática, você percebe na fala desse analisando a pregnância, o retorno sempre ao mesmo ponto discursivo, que tem a ver, certamente, com a sua sintomática, né? Com a sua neurose de base. Então, também tem esse ponto que eu acho que é importante. Vocês veem, o Lacan, quando ele traz esse conto de forma metafórica, né? Porque ele justamente quer falar do sujeito e a relação do sujeito
com o objeto, que tem a ver com a fantasia, como Teresa falou e você também falou. O que ele está querendo apresentar é que tudo depende da posição que o sujeito ocupa. Ora, o que isso quer dizer? Uhum. Que posição de olhar é essa? Né? É do olhar dele, não, é de como ele se vê sendo visto. A verdade é essa. O olhar Aham. é alguma coisa que está para além, para quem, do ver. Né? Ele está num entre, na verdade. Sim. Bom, Mas gente, é mais bem alguém? interessante você trazer isso no seu espaço de recortes clínicos, porque é disso que se trata. A carta, Sim. ela é a carta. A carta roubada, o seminário do Lacan sobre a carta roubada, é justamente, eu entendo assim também, para falar da clínica psicanalítica lacaniana. Sim. Eu Entendi. estou um tempão querendo falar disso, gente. Aí eu saí da carta 52 e falei, vou aproveitar, falar da carta, continuar falando da carta. Olha, muito bom ter vocês aqui, muito obrigada, tá? Espero vocês daqui a um mês. A gente tem também a ciranda, hein, gente, no final do mês. Quem ainda não se inscreveu, por favor, tá bom? Beijo. A gente tem Augustinho agora, né? 7h30. 7h30. Beijo. Tchau, tchau, boa noite. Sai ou fica aqui? Agora eu fiquei na dúvida. Fica. Fica Pode aqui? ficar. Eu vou ficar, só vou tirar a Então tá. câmera. Então a gente só